Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Mel e hoje nós vamos explorar a pergunta: por que os ricos, especificamente, dizem que não é preciso de dinheiro para ser feliz? Bom, primeiramente, hoje realmente está de manhã e, pelo fato de estar de manhã, o sol que tá vindo ali da janela, atrás da câmera, tá batendo no chão e tá rebatendo pra mim. Então eu tô com essa luz meio maravilhosa de baixo pra cima no meu rosto. E hoje eu me permiti comer um pedaço de cará e cuscuz, porque sim, eu não vou comer pão ainda, porque senão eu vou perder muito tempo mastigando. E porque eu também não gosto de comer pão de manhã. Mas enfim, por que eu pensei nesse tema de assunto? Eu pensei porque, por conta de uma paisagem, por conta de uma passagem do Sêneca. E, bom, eu estou lendo alguns livros estoicos, porque sim, eu gosto de estoicismo, é uma filosofia que me apetece bastante estudar. E é assim, surpreendentemente, os livros sobre o estoicismo são bem práticos, na verdade. Eu acho que o estoicismo, no geral, é uma das filosofias mais práticas de se estudar. Se você vai ler alguma coisa sobre eles, você acha literalmente assim dicas de como viver e não teses sobre ética como algumas outras filosofias fazem. Eu tô com um pouco de sono. Aí eu tenho dois trechos que eu gostaria de ler antes da gente começar a responder e conversar de fato. Por quê? Porque sim, eu acho importante a gente basear um pouco o que a gente vai conversar, porque, assim, senão vai ficar um papo meio chato, até porque essa pergunta eu acho que ela é meio. Ela pode soar um pouco boba à primeira vista, então vamos lá. Esse primeiro, esse primeiro texto, nossa, deve estar fazendo muito barulho. Esse primeiro texto, ele é um pouco grande, mas eu vou ler ele todo porque, bom. Não vou ler ele todo. Eu vou ler uma parte dele. Essa é a página 29 dessa edição específica do livro. Sêneca sobre a brevidade da vida. Verás que os homens mais poderosos e em postos mais elevados emitem opiniões em que buscam o ócio, louvam-no e dizem preferi-lo a todas as coisas boas. De tempos em tempos desejam descer daquele seu fontrão, se puder fazê-lo com segurança, pois ainda que nada externo o abale ou danifique, a própria sorte ruim é em si mesma. O divino Augusto, a quem os deuses presentearam mais do que a qualquer outro, não cessou de solicitar quietude para si e férias da administração pública. Tudo o que dizia sempre voltava a este assunto, a sua esperança pelo ócio. Ok, é um trecho curto, o texto ele é de 2 páginas, não consigo mostrar. Foda-se. O texto é de 2 páginas, mas eu acho que só com esse trecho aqui a gente já consegue entender alguma coisa. Primeiramente, né, o que é ócio? Eu não sei se essa é uma palavra que as pessoas sabem o que é ou se ela é meio nichada, eu não sei, mas enfim. Quando o Sêneca, ele fala tempo ósseo, ele tá se referindo ao tempo e que é dado a só a contemplação, né? O tempo ósseo seria você... hoje em dia significa você não fazer nada, eu acho que as pessoas entendem dessa forma. Você ficar parado, sabe? Você ficar parado. Isso era uma das coisas mais preciosas na antiguidade. Então, basicamente na Grécia Antiga, a gente tinha os cidadãos que. Os cidadãos, no caso assim. Nossa, meio chato explicar isso, mas enfim. Bora falar da divisão social de Atenas. Em Atenas já, da Grécia, ou na maioria das cidades era dividido dessa forma. E você vai ter os cidadãos, as mulheres, e os escravos, e um que eu me esqueci o nome, eu acho que é metecos ou não. Mas enfim, esses metecos ou não sei qual é o nome, eles eram
estrangeiros que viviam ali na cidade, mas não eram considerados cidadãos. Cidadãos só eram homens acima de 21 anos e homens e de pais e mãe ateniense. E sim, e somente esses cidadãos eram permitidos participar da política, inclusive, né? O cidadão era o homem que participa, a pessoa que participa da política, né? E aí a gente fala tanto de democracia, né? Só que a democracia da Grécia era uma democracia que, tipo, excluía 90% das pessoas, porque só cidadãos podiam participar dela. Enfim, as mulheres, coitadas. Coitadas, literalmente. Enfim. E os escravos normalmente eram prisioneiros de guerra ou. É. E assim, os cidadãos, eles, no caso os homens de 21 anos, pais de mãe e pai atenienses, eles valorizavam, e os que tinham escravos, né? Eles valorizavam muito o tempo ósseo. Dizia-se que, assim, a gente pode interpretar que realmente os escravos eles faziam o trabalho manual para que essas pessoas elas tivessem tempo de pensar, literalmente. E é assim, é engraçado a gente pensar que antigamente o fazer nada era tipo um tesouro, era um símbolo de status e hoje em dia é símbolo de desdém. Eu esqueci de olhar pra câmera, inclusive. Desculpem. E, bom, eu acho que, primeiramente, isso. Por que, né, isso tem a ver com o assunto que a gente vai falar, que a gente tá conversando? Porque eu acho que o dinheiro, ele não necessariamente traz a felicidade, mas ele traz o tempo ósseo. E a gente. É isso que é o bem mais precioso do mundo, é o tempo. E quando se tem dinheiro, se chega a certas conclusões, porque você tem tempo para pensar. E, bem, né? Dinheiro não é vida, quer dizer, tempo não é vida, mas dinheiro compra tempo. Não, calma. Tempo não é dinheiro, mas dinheiro compra tempo. Sim, era essa a conclusão que eu queria salientar. Agora, lendo um trecho do Manual do Epicteto. Eu sinto que esse vídeo tá um pouco confuso. Mas tudo bem. É da página 39 dessa edição. É o trecho 24. Na página 39. É muito difícil segurar as coisas com uma mão só. Não te angusties com raciocínios como viverei destituído de honras e nada serei em lugar nenhum. Com efeito, se a falta de honras é um mal, não podes estar no mal por conta de outra pessoa, tanto quanto não podes estar na vergonha. Cabe a ti um cargo público ou ser convidado para um banquete? De modo algum. Então, no que isso diz respeito à falta de honra? E como conceber que nada serás em lugar algum, quando só deve ser alguém naquilo que está subordinado a ti, no que estás facultado a ser alguém da mais elevada dignidade? Mas teus amigos ficarão sem ajuda? O que queres dizer com sem ajuda? Não terão de ti umas míseras moedas, tampouco farás deles cidadãos romanos. Ora, afinal, quem te disse que estas são coisas que estão subordinadas a ti e não são obra de outras pessoas? Então, aqui, e de novo, esse é só um trecho, né? Aqui o Epicteto ele tá ensinando pra gente, de uma forma bem didática, que não adianta a gente correr atrás de coisas que não dependem da gente, porque essas coisas são efêmeras. Por exemplo, ele traz aqui cargos públicos, né? E eu acho que faz bastante sentido, e eu também vou usar esse exemplo de emprego. Você não necessariamente deve ligar a sua felicidade a um emprego, a um cargo que você ganha, porque isso não está subordinado a você. E o que isso significa, né? Vamos lá. Que isso não depende de você, o seu cargo não depende de você. Você pode até pensar de forma errônea que, bom, mas Mael, fui eu que fui atrás desse emprego, fui eu que ganhei esse emprego, fui eu que ganhei esse cargo, sim. Mas a qualquer momento ele pode ser tirado por você. E isso não depende de você. Se o seu chefe ele quiser tirar esse emprego de você a qualquer momento, ele pode. E ele não necessariamente precisa da sua aprovação ou de saber
o que você quer. E assim, isso é assim que funciona muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas que a gente acha que são subordinadas a gente, mas não são. E, no geral, simplificando bastante, todo o mundo sensível, muito dele não está subordinado a gente. Acho que quase nada físico realmente está subordinado a gente. O nosso corpo, a gente acha que é nosso, mas o nosso corpo envelhece, o nosso corpo se adoece. A gente acha que é a nossa casa, mas a nossa casa pode cair a qualquer momento. A nossa família, os nossos familiares podem morrer a qualquer momento. Os nossos amigos, porra, se os nossos familiares não são, imagine nossos amigos. Nossos empregos, como a gente já disse. O dinheiro, que é o assunto desse vídeo. O dinheiro, cara, o dinheiro ele pode acabar, assim. Pode ser que, sei lá, a bolsa de Nova York estoure e isso atrapalhe todo mundo e a mercadoria, o dinheiro vire tenha tanto valor quanto uma folha. Então, assim, nada no mundo empírico está realmente subordinado a gente. E muitas das vezes isso causa muita perturbação na gente. Então, vamos lá, né? Bora, eu acho que é melhor responder logo a pergunta, baseado nas coisas que a gente leu, do que eu enrolar até o final, porque assim, por que os ricos, eles normalmente dizem que dinheiro não traz felicidade? Porque eles tiveram tempo para refletir, porque eles tiveram tempo para acessar uma certa paz que só se acessa quando se tem tempo, pelo menos na sociedade de hoje em dia. E eles não precisaram do dinheiro, eles precisavam do tempo, né? Então, realmente, o dinheiro ele não traz felicidade. Mas isso pode parecer uma armadilha ética muito forte, né? Porque as pessoas normalmente dizem e falam muito sobre questões de desigualdade social e como você vai falar isso para uma pessoa que tá passando fome, que o dinheiro não importa. Mas, assim, eu acho que aí a gente entra um pouco no a gente pode dizer que talvez o sentimentalismo ele atrapalha um pouco o pensamento crítico puro, porque continua sendo verdade. Mesmo que doa dizer isso, mesmo que pareça antiético, continua sendo verdade. O dinheiro, ele pode sim trazer um conforto a mais, ele pode sim prover para você a capacidade de pensar de forma mais clara, mas ele não, mas o seu pensamento claro não depende do dinheiro, sabe? E nossa, eu não queria que esse vídeo fosse soasse como uma coisa coach ou como se eu estivesse tentando, não sei, tipo, persuadir alguém a pensar de certa forma. Não é a minha intenção. Tudo que eu tô falando é baseado no que eu li em livros estoicos, especificamente estoicos. Por isso que esse título provavelmente está escrito O Estoicismo Explica, porque o estoicismo realmente explica. Então, voltando, né? Realmente, assim, pessoas pobres elas só têm, digamos assim, em algum aspecto, menos probabilidade de conseguirem serem felizes. E aí, de novo, né? É até errado, inclusive, a gente só correr atrás da felicidade, mas enfim. Essas pessoas pobres têm menos possibilidade de ser feliz porque elas têm menos chances de ter tempo livre, né? E é só a partir do pensamento crítico que se encontra alguma certa paz espiritual, né? E, bom, isso me faz pensar muito sobre. De novo, eu acho que eu sou um dos maiores haters daqueles vídeos de hobby do mundo, assim. Eu realmente. Eu acho que eu já devo ter falado mal desses vídeos, assim. E é um tipo de vídeo muito específico que tá escrito assim: você precisa de um hobby novo. 37 novos hobbies pra você. E, e cara, eu acho esses vídeos assim meio. Eu não sei. Especificamente pra mim, assim, eu não gosto, eu não sei. Porque eu sinto que as pessoas elas tentam acabar com problemas jogando mais problemas, mais coisas em cima. Então você só vai ficando cada vez mais cheio. Aí a pessoa que se sente infeliz, uma pessoa que se sente cheia, sabe?
em vez dela tirar coisas da vida dela, ela adiciona. Ela, ela não, ela não recomeça, ela só adiciona coisas. Isso vai deixando você cada vez mais instável, porque um prédio ele não pode ser aumentado para sempre, ele precisa parar em algum momento. E se tá dando errado, se tira e refaz um andar. Então, sabe? Aí as pessoas elas ficam querendo se perguntam o que é ser artista, como ser um bom empresário, como ser um bom pai, mas em nenhum momento se perguntam como ser um bom humano, como ser um bom pensador, né? Porque assim, a gente tem técnica, a gente tem plano pra tudo, né? Tem um exemplo de uma filósofa que eu gosto muito, que ela não é uma filósofa da Grécia, que ela não é uma filósofa da Grécia Antiga, é a Lúcia Helena Galvão. Ela faz parte da Nova Acrópole. Ela é maravilhosa. Nossa, eu conheci ela uns 4 anos atrás. Eu comecei a ver as palestras dela, inclusive. Se você gosta de filosofia, e eu não tô falando da filosofia acadêmica, eu tô falando da filosofia que se aplica na vida, ela dá palestras maravilhosas. Pesquisa Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão. Você vai encontrar os vídeos dela, são maravilhosos. E também, na verdade, todos os vídeos da Nova Acrópole são bons. As palestras delas, tipo, são maravilhosas. Ontem eu tava assistindo uma palestra sobre Kant. Não era sobre os prolegômenos, mas sobre a essência da ética. Assim, a Lúcia Helena Galvão, ou a Lúcia, né? Não vou falar o nome dela inteiro toda hora. A Lúcia, ela deu um exemplo em uma palestra que eu não vou lembrar do que era. Não, assim, era uma palestra que ela tava falando que sobre objetivos, né? E o que ela falou? A gente, para tudo a gente tem um planejamento prévio, né? Para construir de novo um prédio, a gente faz um plano enorme para entrar ou ganhar alguma coisa que a gente quer, um cargo. A gente faz um plano, a gente tem passos que a gente precisa seguir para estudar certa coisa, fazer certo curso, fazer isso todos os dias, por 1 hora e blá blá blá, para conseguir um corpo que a gente quer. A gente faz academia, a gente segue dieta, a gente se planeja para fazer tudo. Mas para uma das coisas mais importantes do que faz parte do ser humano, que é pensar, a gente não se planeja. A gente acha que se a gente pensar de qualquer forma, que se a gente simplesmente deixar rolar, as coisas vão dar certo. Todos nós precisamos de um método, de uma forma certa de pensar. E sem isso a gente... O que a gente é, né? E o que deixa a nossa mente muito avoada é realmente o sistema econômico que a gente vive, né? O sistema econômico e muitas vezes a cultura. E não cultura, essa cultura mais ancestral, mas eu me refiro sim à cultura sendo criada hoje em dia, né? Porque hoje em dia a cultura popular é muito efêmera, né? Surgem e morrem conceitos e ressurgem outros conceitos por cima e morrem esses conceitos. E é tudo muito instável, justamente porque, de novo, não existe as pessoas elas não procuram um jeito certo de pensar, elas não procuram de pensar de um jeito metódico. E é necessário. É necessário. Você não precisa de um hobby diferente, você precisa fazer menos coisas e pensar do jeito certo. No texto do Sêneca, ele tá falando sobre um imperador. E, assim, esse imperador, ele tinha um cargo muito grande em que ele ajudava as pessoas, mas ele não tinha tempo pro ócio em si, mas ele pensava muito nesse ócio. E ele pensava tanto que ele conseguia até sentir um pouco da felicidade que o ócio poderia prover para ele, se ele de fato estivesse o fazendo. O estoicismo, ele fala, ele tem uma ele fala sobre morte. Eu gosto muito de morte, tipo, do assunto em si. Eu tenho um livro, tipo, cara, há quase 10 anos. Tipo, eu comprei esse livro quando eu estava no 6º ano. Foi o primeiro livro que eu comprei. E ele se chama Precisamos Falar sobre a Morte. É o livro da doutora Catherine Mannix. E é um livro que traz vários relatos dela. Eu me esqueci qual é o termo que usa, porque ela é uma médica específica que cuida de pessoas em casos terminais. E cada capítulo é um relato de uma dessas pessoas e como essa pessoa lidou com a morte. E como as famílias também.
lidaram com o luto e com isso, né? Porque quando você tá nesse hospital específico, você sabe que você vai morrer. E é diferente, né, de como quando se tem esperança de que você possa viver. Enfim, o estoicismo fala sobre morte. Isso foi um dos motivos pelo. Isso foi, aliás, como eu conheci o estoicismo, como eu me interessei por ele. Porque eu tava pesquisando, eu ia fazer um vídeo. Eu sempre. Todas as vezes que eu cito vídeos que eu vou fazer, que eu estava fazendo, pode ser. Assim, 30% de chance desse vídeo. Que esse vídeo nunca vai ver a luz do dia. E os outros por cento é que talvez ele saia daqui a meses, tipo 2 meses, 3 meses. O vídeo sobre o mito da neutralidade masculina foi um vídeo que um inscrito, arigato, um inscrito ele me pediu, tipo, 1 mês ou 2 meses atrás. Eu fiz agora. Mas é porque eu realmente já tinha alguns vídeos mais planejados antes, então eu preferi dar prioridade pra eles. Enfim, o estoicismo ele fala sobre morte, foi por isso que eu me interessei por ele. Eu estava fazendo uma pesquisa para fazer um vídeo em que eu ia falar sobre eutanásia. Que é uma pesquisa que eu ainda estou fazendo. Eu acho que vai fazer 1 mês mais ou menos que eu tô fazendo. E aí eu tava pesquisando filosofias que falassem sobre eutanásia, morte e suicídio. E suicídio assistido. E aí eu cheguei ao estoicismo e as cartas do... Eu não sei se é cartas de Epicuro ou é cartas de Sêneca. Epicuro... Não, é Sêneca. Eu acho que é cartas de Sêneca ou enfim. É umas cartas em que o cara ele tá morrendo. Ele é um imperador e ele está morrendo. E ele está... Tem uma carta específica que é a carta 77. Pesquisem carta 77 estoicismo e leiam essa carta. Ela é maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. E lá ele fala: bom, todos os escravos vivem. Todos os animais vivem. Logo se entende. O importante não é você viver, mas como você vive. Enfim, o estoicismo fala sobre morte. O estoicismo ele vai falar sobre morte. E sobre suicídio. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui no YouTube. Talvez eu não possa, talvez eu esteja preso amanhã por estar falando. Enfim, e ele tem uma opinião um pouco bem. Um pouco não, bastante metódica e talvez um pouco sensível para algumas pessoas. Mas eu sou uma pessoa extremamente. Eu sou uma pessoa extremamente metódica quando o assunto é morte e eu gosto muito desse assunto porque eu acho que, bom, pra gente viver de um jeito que vale a pena, a gente precisa pensar sobre a morte. Eu acho que já passou da hora de, sei lá, ter um programa de TV que fale como morrer bem, ou que discuta o luto. Eu tenho muita fascinação por esses assuntos, enfim. E o estoicismo, ele diz que, cara, assim, isso não é uma coisa que tá escrito literalmente, mas é uma conclusão que você consegue tirar. Ele diz que o ato de desviver-se pode ser digno se você o fizer quando não se há mais possibilidade de exercer a totalidade da sua mente, da sua capacidade de reflexão. Porque se você tem uma vida tão de merda que você não consegue pensar, que você não consegue refletir por conta do seu exterior e todas essas coisas perturbam no sentido de impedem você de exercer toda a sua capacidade mental de pensar de forma racional e usar a sua razão, cara. O desviver pode ser uma saída digna. Porque, de novo, né? O que é viver? Você vai viver durante o sofrimento? Isso vale a pena? É uma vida que vale a pena? Enfim, são questões desse tipo. Inclusive, é muito perigoso eu estar falando esse tipo de coisa aqui, porque pode ser que, sei lá, pode muito parecer que a sua vida está uma merda. Eu não estou incitando ninguém a, enfim, inclusive a tristeza, muitas vezes, provém, principalmente para pessoas mais jovens. A tristeza, muitas vezes, ela vem muito da falta de capacidade de raciocínio lógico, sinceramente. Nossa, eu tô mostrando o meu lado mais insensível nesse vídeo, meu Deus. Mas eu não sou uma pessoa insensível. Eu estou analisando tudo de uma forma extremamente crua. É só isso, tá? Assim, na minha opinião, muito das partes. De novo, que
chato, né? Ai, na minha opinião. Na minha opinião, a tristeza das pessoas jovens, principalmente, vem muito de uma falta de reflexão lógica, sinceramente. Eu digo isso com local de fala, porque realmente na adolescência você não está numa fase em que você é muito inteligente, não. Assim, sinceramente. Aí, quando você vai ficando mais adulto, né? A partir dos 25 anos, 30 anos, você consegue pensar de um jeito um pouquinho mais maduro, né? Espero eu. Imagina, a gente continua burro pra sempre. Enfim. E. Então, de novo, a gente vê. Que conclusão a gente pode tirar de tudo isso? Que a conclusão que a gente pode tirar é que não necessariamente é a vida que importa, a sua existência que importa, mas a forma como você exerce isso, a forma como você usa o seu tempo. E, de novo, o tempo. O tempo é muito importante, não é o dinheiro que é importante. E por isso que as pessoas ricas chegam a essa conclusão. Porque elas têm tempo. E o dinheiro, hoje em dia, ele compra tempo, né? Então talvez o dinheiro seja tempo, no fim das contas. Ahn, Café frio. Então, assim, é, é isso. Eu acho que sim, é isso. Se você se interessou pelo estoicismo, eu acho que eu estou lendo a Tríade, né? Eu comecei por Epicteto, depois eu fui pra Sêneca e agora eu estou lendo Marco Aurélio. Cara, assim, eu recomendo muito você comprar os 3 livros de uma vez se você se interessou. Mas se você trabalha, que é bem provável, você trabalha ou você tá na faculdade e não tem muito tempo, compra o Manual de Epicteto. Que, tipo assim, ele não é um livro que ele pode parecer um pouquinho chatinho, mas ele é bem metódico e é bem direto, tipo, é realmente assim, hashtag dicas para viver melhor. Aí o Epicteto tem, tipo, trechos assim, ó, de diquinhas assim, você pode ler umas 2, 3 por dia. Não é o tipo de livro que eu recomendo você ler de uma vez só, porque você não absorve, né? Só se você for ler mais de uma vez. O que é o que eu tô fazendo. O método que eu usei pra ler foi, tipo, ler uns 5, pensar muito, escrever alguma coisa. Aí no outro dia ler uns 3, aí depois ler uns mais 3, e depois ler uns 5. E eu tô relendo. Porque esses livros eles são muito bons, assim. Não são livros de entretenimento, né? São livros pra educar a vida no geral. E depois que você lê, compre o Sêneca. O Sêneca é a mesma vibe desse daqui de diquinhas, hashtag dicas, mas um pouco mais aprofundadas. É, vale muito a pena comprar esses livros. Mesmo que você não curta muito estoicismo ou não saiba muito da origem, vale a pena porque, de novo, a gente precisa começar a usar métodos para pensar, né? As pessoas falam bastante sobre energia, sobre como é, manifestação, lei da manifestação, lei da, acho que é a lei da manifestação que fala, né? E isso é um método de você, é uma crença que você pode ter, mas você também precisa de uma crença para sua própria mente, né? Você precisa entender como a sua mente funciona para que você possa exercer a sua razão, né? Porque se você não exerce a sua razão, que vida que não é refletida, que vale a pena ser vivida? Nenhuma. Ahn, tá, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Assim, um aviso que eu queria dar. É, episódios não. Esse formato de vídeo, enquanto você toma café, esse quadro, ele sempre vai sair dia de sábado. Eu não posso dizer que ele vai sair todo sábado, mas eu posso dizer que sempre quando ele for sair, vai ser num sábado. E você pode diferenciar ele dos outros tipos de vídeo por conta da xícarazinha que eu desenho no canto, aqui ou aqui. Nossa, eu sempre vi os youtubers falando aqui ou aqui, eu não sei onde é, e eu realmente não sei onde é. É aqui que eu desenho ou é aqui? Eu não sei. Algum dos cantos do vídeo eu vou desenhar uma xícara e você vai saber que faz parte desse formato de vídeo, né? É isso.
Eu sei que eu tinha feito um post de que provavelmente o próximo, no caso esse, enquanto você toma café, seria sobre livros, mas. ah, tchau.